Vivo, vou fazer uma live agora mais rapidinha. Estamos ao vivo? Acho que estamos ao vivo, né? A Marinalva Silva entrou aqui no meu WhatsApp e ela pediu para estar falando sobre a hipnose. Ela ajuda no controle emocional. Marinalva, e para todos vocês que estão nos assistindo, sim, ela nos ajuda a controlar tudo tudo que corresponde à gestão, a orquestrar a gestão das emoções. Então, geralmente, o que a gente precisa? A gestão das emoções ela está linkada com todos os nossos níveis comportamentais, tá? O que você precisa é ter controle da inteligência emocional. E a hipnose, ela faz com que você entenda, se conheça, se permita a ter o controle da sua gestão, da sua inteligência emocional, que ela já está aí, os recursos já estão aí dentro de você. Então, o que é, mas na verdade, o que é a inteligência emocional, né? Já é algo que a maioria das pessoas já sabe, não é mesmo? É falado em empresa, é falado em escola, qualquer site que você entra, YouTube, está falando aí de motivação, de gestão das emoções. Mas você sabia que existem aí fatores emocionais que podem ser transmitidos de geração para geração? Algumas pessoas, mesmo estando aí com a sua vida organizada, às vezes está bem financeiramente, está bem lá com alguma situação, mas dentro os estados emocionais da pessoa, ela geralmente fica mexida às estruturas. Então isso pode vir, né? Está vindo, pode ter vindo de geração. Já houve vários estudos, inclusive recentemente eu estava lendo um artigo que pesquisadores de Nova York, né, apontou traumas sofridos pelos pais e esses foram transmitidos para os filhos. Essa pesquisa foram realizadas também com vítimas, né, de judeus que passaram aí na época do Holocausto. Também tem vários outros exemplos. Eu estou trazendo algo que foi que você pode encontrar, talvez, em pesquisas em algum outros sites, como pauta. É né? Muito bacana quando você começa a estudar e a trabalhar situações que são pautadas cientificamente. Né? Bom, mas vamos lá, hein? A maioria das pessoas que passam por algum tipo de trauma, trauma mesmo, né? Pode sim, às vezes eu, como mãe, posso transferir para os meus filhos algum trauma que eu tenha experimentado. Talvez na minha comunicação, talvez no meu comportamento, porque existe um neurônio chamado neurônio espelho. E o neurônio espelho, ele faz com que eu acabe modelando, né? Modelando meu pai, modelando a minha mãe. E o meu comportamento pode sim levar outras pessoas a passar ou experimentar experiências que não foram elas que vivenciaram. Bem, talvez elas nem chegaram a experimentar, mas de tanto que ouviu, por isso que nós, como os pais e mães, temos que tomar muito cuidado com filmes, com a internet, com a tecnologia, porque sim, vai gerar experiência para os nossos filhos. E nessa geração, nessa geração da tecnologia, ainda assim muito mais preocupante, porque ó, qualquer criança tem acesso a isso aqui facilmente, né? Então acaba ficando preso nas emoções e não sabem aí gerir as emoções da maneira que precisa para enfrentar aí as dificuldades que a vida vai proporcionar. E acaba se tornando preso. Então, por exemplo, vou trazer aqui mais alguns pontos para a gente trocar uma ideia e responder a Marinal. Olha só, as pessoas, por exemplo, nessa época do Holocausto, que ficaram presas nos campos de concentração, que passaram pelas diversas situações, por exemplo, de tortura, que tiveram que esconder ou que precisaram de algum tipo, presenciaram aí algum tipo de violência, acabou passando aí para os seus filhos, tá? Então, para dar continuidade
a essas situações de genes, é importante trabalhar. É muito, muito importante saber se conhecer para entender a causa do porquê você não prospera, no porquê você tem esses traumas, porquê você não consegue, talvez, falar em público. Isso sim pode ter sido transferido para você, né? Não só numa carga genética, mas também através de um processo comportamental e também de comunicação. Então, por exemplo, as mamães que falam assim, olha, você não vai conseguir, você é isso, você é aquilo, você pode trazer isso para sua realidade. E quando, por exemplo, uma criança está ali cantando para você, você papai, você mamãe, está cantando, e você tira dessa criança, mesmo que ela não esteja cantando bem, bonito, mas você coloca, traz ali um reforço positivo, ela, por exemplo, quando se tornar adulto, quando precisar falar em público, quando precisar apresentar uma proposta lá em alguma reunião, ela vai ter uma desenvoltura totalmente diferente e vai estar, sim, disposta a acertar, mesmo errando. Agora, aquelas crianças que estão sempre ali, né, não crescem, não evoluem, não crescem. E isso pode, sim, virar um trauma, tá? As professoras que às vezes expõem as crianças ao ridículo, faz uma exposição quando a criança ela erra, né? Tem que tomar muito cuidado, porque isso sim pode transformar em um trauma e isso vai levar para a vida adulta, de uma maneira talvez a gente nem sequer imagina o quanto. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa comunicação. Como você está se referindo às pessoas, tá? Porque a gente não sabe qual foi aí a experiência que essas pessoas passaram e que pode transformar num fator emocional, tá? Isso cabe também muito a relacionamento. Dependendo da forma que você se comunica com a pessoa, ela vai ter um reflexo. Na programação neurolinguística, nós temos um pressuposto da programação neurolinguística da PNL que nos traduz muito a resposta de uma comunicação é o resultado que se obtém. Nem sempre o que eu falo é o que você entende. Por quê? Por que você não vai entender? Porque você só vai entender com base nas suas experiências. Eu posso estar falando a mesma coisa para 10 pessoas diferentes, a mesma mensagem, mas cada pessoa ela vai ter um entendimento, né, diferenciado. Então, e também diferenciado por quê? Porque depende de como a pessoa experimentou, passou essa informação. Será que ela viu na televisão? Será que ela passou por alguma experiência em casa, com os pais, com as famílias, na escola? Depois que entra num contexto, a gente está exposto à informação e às novas experiências, tudo pode acontecer na mente de uma pessoa, tá? Então, diante disso, nós podemos observar que características emocionais podem ser transmitidas, talvez de pai para filho, e nesse sentido, o controle emocional é um dos aspectos que podem ser passados de geração em geração, porém sofrendo alterações ao longo da vida da pessoa, porque ela recebe essa informação, mas ela pode ser transformada quando ela vai para a escola, quando ela está com os priminhos, quando ela está com os coleguinhas, quando ela assiste uma televisão, quando ela lê um livro. Por isso que quando a pessoa ela conhece, ela está na gestão das emoções, ela pode vir os estímulos externos que ela não vai tirar ela daquilo que ela quer, com foco naquilo que ela quer. E a hipnoterapia ela ajuda nesse processo de gerir sim os estados emocionais. Você já ouviu aquela expressão, nossa, como é nervosinho igual o pai? Como é bravinho como a mãe. Às vezes nós fazemos aí essa associação em determinados comportamentos porque achamos as características parecidas com os dos pais. E isso acaba virando uma espécie de rótulo. E sem querer, você acaba introduzindo esse comportamento repetitivo ao filho, entende? Porque se você não gosta que talvez o filho seja parecido com o pai ou que tenha comportamentos semelhantes com o da mãe, o reforço positivo ele tem que vir de uma maneira diferente. Não é porque eu sou parecida com a minha mãe ou com o meu pai
que eu tenho que fazer as mesmas coisas. Eu tenho as possibilidades de escolha, entende? As experiências dos meus pais foram deles. Agora é o momento de eu criar a minha. Chega um determinado momento que a pessoa ela precisa entender que ela pode sim trabalhar essa característica e criar a sua própria característica. É igual quem tem filhos gêmeos, fica sempre fazendo aquele processo de comparação. E essas comparações também geram novas experiências. Então, você que é papai que me assiste, você que é mamãe que me assiste, cuidado com as comparações, tá bem? Você pode estar criando uma genética, aliás, você pode estar criando uma nova experiência nessa criança e ela vai acabar agindo com base naquilo que você está dando o reforço, seja ele positivo ou negativo, combinado? Então, quando não trabalha com rótulos, você pode estar levando para o seu filho de forma inconscientemente que ele seja tal coisa. Por exemplo, quando você fica falando que seu filho é burro, quando você fala com seu filho, nossa, como você não dá conta disso, você não faz isso, você não faz aquilo, acaba que você está levando essa experiência para ele. E ele vai continuar fazendo justamente aquilo que você não quer que ele faça. Posso te falar a verdade? A culpa não vai ser do seu filho, não. A culpa vai ser sua. Porque de tanto que você repete, é o que está levando de experiência para ela. Combinado? Então, pais, gestão das emoções dos seus filhos. Se o seu filhinho é mais agitado, comece a falar de forma mais tranquila. Se o seu filhinho é mais teimosinho, comece a colocar, a dar comandos de forma com que ele entre repetitivamente no processo para que ele faça o que você quer que ele faça, tá? Isso aí é muito importante e que acaba entrando aí no processo da gestão das emoções, tá? O controle emocional é uma das habilidades que nós buscamos pelas pessoas hoje em dia. Várias empresas hoje dá aí prioridade para as pessoas mais tranquilas, né, para poder trabalhar. Por quê? Porque existem conflitos internos dentro de uma empresa. E se há conflito, o que não vai acontecer? Ter resultado, ter produtividade, proatividade. E quando a pessoa ela desenvolve em si o equilíbrio emocional, ela começa a ter tanta informação, mas de forma positiva, que ela começa a alcançar o resultado proposto ali naquele momento, seja em um relacionamento, seja em um trabalho, com foco no resultado que ela pretende, né? Percebe que tudo isso é orquestrado através das emoções, de uma forma rápida, inclusive gerir o próprio tempo. A maioria das pessoas tem dificuldade na gestão do tempo. Depois eu vou vir falar um pouquinho só sobre gestão do tempo, tá? Mas olha só, não se preocupe se você herdou aí a falta de controle emocional dos seus pais. Há formas de trabalhar isso para que você desenvolva a inteligência e controle emocional da melhor forma e transmita geneticamente para os seus filhos algo que é simplesmente majestoso. Lembre-se, não é porque você herdou que você precisa permanecer agindo da mesma forma. Você pode criar e pode desenvolver o seu controle emocional. E sim, a hipnose ela pode trabalhar, mas perceba, ela pode trabalhar quando você quer que isso aconteça, tá? Você precisa você não precisa estar investigando uma árvore genealógica para entender os traumas, o comportamento, os medos, os estresses que você já traz aí no seu comportamento. Você precisa de autoconhecimento. Então, se você já tem um autoconhecimento, o primeiro passo é você desenvolver o controle emocional e reconhecer a necessidade dele. Se você reconhece que você precisa aprender a orquestrar, a gerir as suas emoções, ponto, já é o primeiro passo. Sim, a hipnose pode contribuir com isso. E como que isso vai acontecer? Olha, isso pode acontecer através do processo do autoconhecimento e a gente ajuda você a se autoconhecer através da anamnese, tá?
que vai oportunizar você a ter um reflexo dos seus pontos positivos, ou seja, dos seus pontos fortes. Vai acontecer um fortalecimento ainda maior desses seus pontos fortes. E aqueles que devem ser desenvolvidos, você vai começar a dar uma olhada de uma maneira diferente, a ter um olhar diferenciado nos seus pontos de melhoria. Entretanto, a importância do controle emocional para a sua vida é como eu posso dizer, a maioria das pessoas acabam se sabotando, tá? Sabota os relacionamentos, os objetivos, e com isso, inconscientemente, aumenta os níveis de estresse. E você acaba podendo iniciar um processo de desenvolvimento dessa competência devido à repetição, virando um padrão. Então, se já na sua mente já roda esse padrão, a tendência de você continuar rodando ele é grande. Mas você pode, lembra que você pode suplantar aquilo que é mais forte. Você pode escolher como que você quer gerir as suas emoções a partir de agora e no controle dessas emoções, né? Bom, uma outra dica é, após você iniciar o processo do seu autoconhecimento, bom, outros processos vão poder contribuir com você para que você se desenvolva, né? Esse autocontrole. Afinal, ninguém poderá controlar as suas emoções a não ser você mesmo. Olha, esposa, marido, se pensar assim, eu vou controlar as emoções do outro, não, você não vai fazer isso. Você não controla as emoções do seu filho, você não controla as emoções dos seus pais. Líder de empresa não controla as emoções dos seus liderados, a não ser a própria pessoa. Você pode ter mecanismo para despertar nessas pessoas o autocontrole. Aí é diferente, né? Nós, como hipnoterapeutas, a gente tem ferramentas para poder contribuir nesse processo. E aí sim, nesse sentido, você pode exercitar em diversas situações, que sejam elas em momentos de situações de estresse, de raiva, talvez de tristeza, ou até mesmo de uma alegria excessiva, como a euforia, né? Lembrando que cada caso é um caso, então sempre que você puder lidar com as pessoas livres de julgamentos, vai se tornar mais fácil o processo evolutivo dessas pessoas, tá? Além disso, é muito importante ter um planejamento de vida que vai contribuir de forma efetiva. Como assim, Lucélia? Porque quando você está com mais controle dos passos que você tem uma noção do que você precisa, o objetivo que você quer chegar, você vai conseguir ter mais foco e vai poder ter um comprometimento maior, evitando maiores complicações, né? Geralmente o planejamento de vida deve englobar também as questões profissionais, não caminham distintas, tá? Vida pessoal e vida profissional, elas caminham simplesmente juntas. Então, quando você começa a trabalhar a sua agenda, começa a desenvolver um processo evolutivo, é importante fazer planejamentos a curto, médio e longo prazo. As emoções acabam sendo um pouco mais mexidas quando você faz um planejamento a longo prazo e de repente você não consegue cumprir. Isso vai gerar estresse, vai gerar ansiedade. Então, se você começa a trabalhar esse planejamento a curto prazo, por exemplo, comece a identificando um processo de um dia ou de um período, manhã, uma tarde, uma noite, e isso vai evoluindo, vai treinando a sua mente para que você consiga fazer planejamentos a longo prazo. É importante, sim, colocar uma meta e um objetivo a longo prazo para que você consiga ir dando um passo de cada vez e sentindo o processo evolutivo. Eu quero ressaltar uma coisa. Quando vocês estiverem trabalhando esse processo emocional e tiver com base em alguma meta, o único parâmetro que tem que ter é o seu. Se você conseguiu evoluir um, um meio ângulo, ótimo, isso aí já é um presente. Então, celebre isso, tá? Porque se você for trabalhando a evolução pequenininha, automaticamente você vai tendo mais força e também mais velocidade para alcançar os objetivos aí ao longo prazo. Por isso que é importante você trabalhar o autoconhecimento, tá? Eu quero trazer também aqui
os benefícios do controle emocional. O controle emocional é uma competência muito importante, tá? Eu posso dizer para você que hoje está até rara. Então, tanto no ambiente profissional como na vida pessoal, pois vai acabar proporcionando diversos benefícios, como reconhecer rapidamente as ações e sentimentos, né? Promover a resiliência. As pessoas estão tendo dificuldade, já vai logo com julgamento e como não gere aí a gestão das emoções, tudo aquilo que a mente percebe, lá logo o corpo já sente. Então, é importante você estar nesse equilíbrio para primeiro filtrar, para depois decidir o que vai fazer. E a maioria das pessoas não, elas mandam e o corpo, obviamente, ele vai ter a reação. Toda ação tem sua reação, mas se você consegue gerir as suas emoções, você consegue também filtrar se é realmente importante, se essa ação que você ia fazer de forma positiva ou não poderia trazer crescimento, e enfim, é importante para você ter essa ação agora. Quando você não gera as suas emoções, você não consegue ter esse discernimento e você acaba fazendo besteira, né? Fazendo coisas que talvez você não iria fazer se estivesse ali gerindo as emoções naquele momento. Principalmente quando você for trabalhar na resolução de conflitos, tá? É importante também trabalhar as emoções, por quê? Porque vai ampliar ainda mais a capacidade da sua tomada de decisão. Se você não vai tomar uma decisão gerida aí pelas emoções, né? Sem estratégia. Então, quando você está na gestão dessas emoções, você consegue traçar estratégias de forma com que você consiga visualizar os seus passos em curto, médio a longo prazo, para que você consiga ir ao alcance do objetivo que você quer. Principalmente também, uma coisa que para mim mexe muito com as minhas estruturas é proporcionar uma maior autoconfiança. Porque se você não tem autoconfiança para você executar aquilo que você se propôs a fazer, acaba que as emoções elas ficam abaladas e você não consegue ter um bom desempenho. E se você não tem um bom desempenho, a sua autoconfiança, a autoestima, ela vai ficar sim abalada ao ponto de você talvez até não executar o que você iria executar, tá? Trabalhar a gestão das emoções também garante uma melhoria de bem-estar, não só na vida pessoal, mas em diversos aspectos. Então, eu te convido aí a experimentar. E aí, tá fazendo sentido para você? Ó, além de ser algo que pode ser herdado aí, epigenética. Já ouviram falar dessa palavra? Pois é uma palavra que muitas vezes a gente não tem noção da força que tem na nossa vida, né? Porque já vem aí do DNA ao longo da vida. Mas você pode criar uma nova realidade. Você não muda o DNA, mas você muda uma realidade. E você pode criar possibilidades de gerir aí o seu controle emocional, tá? Ele pode ser desenvolvido, você pode sim desenvolver o controle emocional e utilizar ele aí ao seu favor. Mas é importante entender que ele também é um exercício diário. Você precisa treinar o seu cérebro e o comportamento para que as pessoas possam ter aí o controle emocional, você e as pessoas próximas a você. Geralmente, se você não tem esse autocontrole, pessoas próximas a você pode fazer com que você quebre esse padrão e não faz a entrega da forma que você queria. Algum tipo de situação pode perder o controle. Quais? Entenda na sua rotina quais são essas situações que faz com que você possa perder esse controle mais facilmente, tá? E é importante ficar atento a tudo. A pessoa a entender o gatilho que faz com que você perca esse controle, tá? É bem fácil de identificar. Geralmente, quando fazemos a anamnese nos atendimentos, a gente já consegue ter essas anúncias. E aí a gente consegue contribuir também com as pessoas de uma melhor forma, porque e fazer com que elas se comprometam mais com elas mesmas. A maioria das pessoas não conseguem gerir os seus estados emocionais porque elas não se comprometem, já estão tão viciados aí nos seus ganhos secundários que acabam não se comprometendo, né, consigo mesma
E eu vou te falar uma coisa: ninguém é responsável pelo seu controle emocional. Às vezes a gente ouve assim: nossa, Fulano me tirou do sério. Ciclano, nossa, Ciclano acabou o meu dia porque Fulano falou tal coisa. Ninguém fez isso com você. Você é responsável pelo seu controle emocional. Então, assim, quando um estímulo, vamos colocar assim, um estímulo externo acaba sendo um processo pelo qual você não consegue gerir as emoções, é porque você está permitindo. Ninguém tem esse poder. Então, atente às suas reações e, de uma certa forma, comprometa-se mais com você mesmo para, entre aspas, vamos pensar aqui num cavalo bravo, para que você possa domar as suas emoções. Porque ninguém tem como tirar você do sério. Você que se permite. Você cria uma realidade e experimenta ela e você vai permitindo que isso aconteça. Por isso que nós falamos que é possível sim gerir o controle das emoções, tá bem? Ó, se você tem uma relação direta com o seu sucesso, você pode alcançar aquilo que você deseja com o controle emocional. Porque pode ser um perfeito aliado aí, um gatilho de forma positiva para que você possa auxiliar quando as coisas não saírem aí como você quer. Que é da mesma forma que tem os gatilhos que faz com que você perca aí as estribeiras e perde o sentido da gestão das suas emoções, também podem ter gatilhos que quando você percebe que você está saindo da gestão das emoções para que possa te trazer de volta. Você pensar bastante, talvez pode ser uma música, pode ser uma atividade física, pode ser aquele filme, pode ser uma pessoa que você goste muito, vale aí até uma comida que você goste muito, para que você possa mudar o foco e começar e voltar aí rapidamente a ter o controle da situação e focar nos seus objetivos, em suas metas. A gente trabalha muito isso de forma de âncoras na hipnoterapia, tá? Então, dia 20, se você já estiver inscrito, já saiba, vocês também vão aprender isso aí juntamente com o Master Trainer William Magalhães. E aí, tá gostando? E comenta aí depois, hein? Bom, além das questões profissionais, o controle das emoções não te ajuda apenas nas questões referentes a trabalho, tá? Também te ajuda na sua vida pessoal e nos seus relacionamentos. E eles podem se tornar ainda mais depois que você está aí na gestão das emoções. Lembrando que ninguém muda, ninguém tem o poder de mudar as suas emoções. Então, é marido, é esposa, é namorada, né? Então, você, no controle das suas emoções, você acaba podendo tornar os seus relacionamentos mais saudáveis, mais sustentáveis, as suas decisões em relação à sua vida e os sentidos em que forem abordados. Isso é realmente um divisor de águas. Eu vou falar que quem quer paz plena, sabe quem tem paz plena? Aquela assim, nossa, eu quero ter uma vida plena. Sabe? É aprender a gerir o controle das emoções. Olha que interessante isso. Com o controle emocional, meus amigos e minhas amigas, os níveis de estresse, ó, tendem a diminuir, tá? Tendem a diminuir. Assim como você não vai ter mais compreensão como questões emocionais que acabam somatizando no seu corpo. E se podem somatizar de forma negativa, imagine você no equilíbrio, podendo somatizar também de forma positiva. E aí? Trouxe um resumo aqui rapidamente para atender aí o pedido da nossa amiga lá do Telegram. Gente, vocês também do Face, pode colocar temas, sugerir temas que a gente vai trazer aqui em forma de live para poder contribuir com você. Achei bem pertinente. Eu poderia estar falando muitas coisas aqui sobre a gestão das emoções, mas vamos estar falando um pouquinho mais em formas de técnicas, assim, que envolve a hipnoterapia, né? E eu espero que você tenha gostado, sabendo aí que você tem
uma escolha, né? Na verdade, a gerir as emoções, eu gosto muito de dizer que é uma escolha. Você escolhe. Você escolhe. Você escolhe viver o seu aqui e agora, ou sofrer pelo passado, ou ficar sofrendo por um futuro que ainda não chegou. Então, a minha ideia, minha mensagem para você agora é que você comece a experimentar e a viver realmente o aqui e o agora. Porque o que você é começa agora. É o que a gente traz como um grito de guerra aí do IMS, Instituto Mastercell. O que você foi, começa agora. O que você é, começa agora. E o que eu vou ser, começa agora. Existem possibilidades gigantescas através do programa de hipnoterapeutas para que você se torne a pessoa que você tanto quer, a pessoa que você sonha, a pessoa que você acredita que é. Perceba, o cérebro não sabe a diferença do real do imaginado. Aquilo que você acredita que é o que vai ser. Então, se permita ser a sua melhor versão. Espero que você tenha gostado. Estamos juntos. Até o nosso próximo vídeo. Ah, não esqueça. Clica, comenta, compartilha. Se você estiver vendo esse vídeo aí no YouTube, se inscreva. Eu quero chegar a 1000 inscritos. Vambora? Bora lá então. Valeu. Tamo junto. Te espero e te vejo dia 20 na formação de hipnoterapeutas. Tchau.